Olá pessoal, seguindo a nossa devocional diária, hoje estaremos falando sobre os capítulos 3 e 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ao seu discípulo Timóteo. Como nós temos feito diariamente, a leitura de 2 capítulos da Bíblia, incentivo você a estar conosco nessa jornada. 2 capítulos da Bíblia por dia não vai levar mais que 10 minutos, afora toda a bênção que vai ser essa relação sua com Deus, Espírito Santo falando contigo e ministrando sobre Jesus na sua vida. Tem dúvida? Leia a Bíblia. Não está entendendo? Continua lendo, porque o Senhor vai revelar todas as coisas para você. O Espírito Santo é derramado sobre todos e está pronto para atender aquele que pede sabedoria. Está na Bíblia. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nada nega a ninguém. Estamos aqui também porque Deus nos dá esse encargo de divulgar a palavra, exortar, falar, pregar. E é o texto de Timóteo que nós estamos vendo hoje, Insta, tempo, fora de tempo. Prega, fala. Nós falamos sobre isso ontem. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve lá, marca lá o sininho para você receber as notificações das nossas gravações diárias, além de nos acompanhar na leitura da Bíblia. Você lendo a Bíblia também, é importante que você leia. Marca lá as notificações para receber esses comentários. Faça o teu comentário, escreve lá alguma coisa, marca o teu gostei ou não gostei e compartilha. Compartilha para que outros possam ser abençoados, se assim Deus permitir. Seguindo a nossa leitura diária, 2 capítulos da Bíblia, como eu falei. Hoje vamos começar aqui falando do capítulo 3 de Timóteo. Timóteo, ele foi encarregado por Paulo como um discípulo e sendo preparado também como um bispo, como um pastor, como alguém que estava encarregado da igreja. Então Paulo começa a dar recomendações para Timóteo, porque ele tinha enviado Timóteo para a igreja da Macedônia. E Paulo ficou em Éfeso e falou: vai para a igreja da Macedônia. E nesse caminho, Paulo dá a ele instruções enquanto ele está lá. E ele fala, inclusive, no capítulo 3, que eu espero ir em breve, mas se atrasar, se eu demorar mais um tempo para chegar aí, você já sabe como se portar na igreja de Deus. E ele fala, a igreja de Cristo, essencialmente na sua administração, ele não está falando em termos de ministérios espirituais, está falando da administração terrena da igreja. Tem duas grandes funções. O bispo, que é o pastor, o bispo pastor, que é o encarregado, o pastor da igreja, e o diácono, aquele que faz o cuidado do serviço social da igreja. Não só do serviço social, mas aquele que se preocupa com o atendimento às pessoas da igreja no que tange às suas necessidades. O bispo e o pastor encarregado da palavra, de ministrar a palavra e levar a palavra para a igreja, e o diácono encarregado da sua formatação de serviço, aquela questão mais nas necessidades dos irmãos da igreja. E Paulo recomenda, primeiro aos bispos, eu quero dizer, Timóteo, quando você for eleger um bispo ou ungir um bispo, você precisa entender que ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que falar, olha, aí está no versículo 2, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não tem que ser dado a beber vinho ou a qualquer bebida, não espancador, mais moderado, ele não pode ser brigão. Uma coisa importante que Paulo fala para o bispo, ele tem que governar bem a sua casa. Porque se ele não governar bem a sua casa, como é que ele vai governar a igreja de Deus? Os filhos têm que estar em sujeição a ele. Muitas vezes nós temos um grande problema com isso hoje, Nós enfrentamos muito essa dificuldade. Mas engraçado é que Paulo nos dá essa ordenação em relação aos bispos e aos pastores em verbos no imperativo. Que é um grande desafio para nós, que muitas vezes temos funções de pastor na igreja e exemplo para a igreja, de ter a sua casa também em sujeição. Aí ele fala em relação aos filhos, se ele não sabe governar a casa, como cuidará da igreja de Deus. Outra coisa que Paulo fala em relação ao pastor, ou bispo, ele não seja neófito, ou seja, novinho. Neófito é a palavra para a gente muito nova, muito recente, convertido na fé. Por quê? Eu não acho que é só convertido na fé, também é novo mesmo de idade. Porque o jovem vai estar como ele vai ser uma pessoa que vai estar sob a autoridade de um grupo de pessoas da igreja, uma facilidade para o jovem se ensoberbecer, se ufanar, com uma palavra dessa, ele se empolpa porque eu tenho um cargo importante tal pela pouca idade. Não só pela pouca idade, e também pela pouca vivência. Então ele fala que o bispo não seja uma pessoa neófita para que não se soberbeça. E aí, se ele se soberbece, quem é que vai apontar o dedo para ele e acusá-lo? É o próprio diabo, E ele fala, principalmente também o pastor não pode dar mole. Dar mole, na Bíblia não está escrito dar mole. Ele fala, não pode dar mole por de fora. Tem que dar bom testemunho, tem que parecer
totalmente repreensível. Por quê? Para que você não possa cair no laço do diabo. Porque se você der qualquer situação ou um contexto para os de fora, você vai ser envergonhado e o diabo vai te apontar o dedo. E isso tem várias questões. Uma questão do comportamento de pagamentos, não se deixar levar por empréstimos, por dívidas, só como um exemplo, né? Então você tem que ter um bom testemunho dos de fora. Aí ele fala agora dos diáconos, aquele que servem as mesas, aquele que busca o cuidado das pessoas da igreja, né? O diácono foi um ordenamento dado na igreja em Atos, porque as pessoas que estavam passando necessidade estavam começando a reclamar que a distribuição da ajuda não estava chegando em termos iguais para os que eram da fé dos gentios contra os judeus. E aí os pastores estabeleceram, os apóstolos estabeleceram os diáconos para cuidar dessas situações. Entre eles estava Estevão. O Estevão foi um proeminente pregador, mas ele era diácono na igreja. E a Bíblia fala isso: quem exerce bem o diaconato, o serviço, vai ter ampla confiança no reino de Deus. O Estevão é um exemplo daquele o diácono normalmente é tido como uma função menor na igreja. Não. Aquele que exerceu bem o diaconato vai ser amplamente proeminente na igreja de Deus. E a Bíblia usa o termo de confiança, que no inglês é o confident, né? O que você confia, você tem a verdadeira confiança, né? Então, esse é aquele que é o diácono. Deus fala: se você for exercer bem o teu diaconato, cuidar bem da sua casa, com as mesmas questões em relação ao pastorado, saber tratar os seus filhos, cuidar bem deles, você vai receber da parte de Deus confiança no que você faz. E aí, Paulo termina o capítulo 1 falando daquele que exerceu o serviço, o maior serviço de todos, que é: grande é o mistério da piedade. E aqui Paulo fala sobre um dos textos mais impressionantes da Bíblia. Grande é o mistério da piedade. Ele fala de Jesus, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que em grego é a palavra eusébia, piedade, né? E o que isso tem a ver? Essa piedade tem a ver com o que nós falamos até aqui. A partir do capítulo 4, ele vai começar a falar mais firmemente sobre a questão, sobre essas outras questões, né? É porque, lendo esse capítulo, essa palavra piedade me deixou bastante intrigado. Porque qual a diferença entre piedade e misericórdia? O que é a piedade? Se nós observarmos bem, quando a Bíblia fala de piedade, ela se refere a uma pessoa pedindo a Deus por piedade, ou como é o caso em Timóteo, que Paulo fala que nós precisamos exercitar a piedade, né? Então ele fala: cuidado que nos últimos tempos os homens vão vir com... Parece que eu parei, não parei. Cuidado que nos últimos tempos os homens vão vir com palavras torpes, fantasiosas, tudo mais, querendo enganar as pessoas. Mas você não cai nessa. Você tem que seguir firmemente e rejeitar essas fábulas. E ele fala, inclusive, de velhinhas, né, na igreja e tal, e alguns textos, algumas traduções, velhinhas caducas, em que enganam as pessoas com coisas religiosas: não toque nisso, não faça aquilo, você não pode casar, você não pode comer. Não, tudo é recebido com Deus com ações de graça. Aí ele volta no texto: propondo essas coisas, serás bom ministros de Cristo em tudo, pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. No versículo 6 do capítulo 4. Aí ele fala: exercita-te pessoalmente na piedade. E ele compara com exercício físico, dizendo que é proveitoso, mas é pouco, porque a piedade é um exercício para toda a vida e a eternidade. Aí eu faço a comparação. O exercício que faz o corpo ficar inteiro é o exercício físico, mas o exercício que faz o teu espírito estar diante de Deus é a piedade. O que é a piedade? A piedade são os teus atos de esforço em favor de alguém. É o teu sacrifício. É que quando você se apieda de alguém e tem misericórdia, você é levado a agir. Por isso que ele resume toda a ação de Cristo naquele versículo que eu citei. Grande é o mistério da piedade, da ação direta de Deus por se sacrificar e fazer alguma coisa em serviço de alguém em lugar dele.
Então o que a Bíblia fala? Ele se manifestou em aquele que foi manifestado na carne, ou seja, se colocou no nosso lugar, né? Vamos ler o versículo do capítulo 3, né? De 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, assim: aquele que se manifestou na carne, né? Essa manifestação na carne, ele se colocou debaixo do pecado por nós, mas por não ter pecado foi justificado em espírito, visto pelos anjos, porque os anjos esperavam a manifestação de Cristo anunciada desde então por Deus na criação. Este mesmo que estava determinado por Deus para ser Salvador tanto nos céus quanto na terra. Até os anjos esperavam por isso. Então ele viu aquela obra anunciada por Deus durante muitos anos antes da criação. Aí é este mesmo que exerceu toda a justiça por nós na carne, foi pregado até aos gentios, mesmo entre aqueles que não estavam manifestada a lei, foi crido no mundo e finalmente foi exaltado por Deus, recebido na glória de Deus, entregue a ele todo poder e autoridade. Mas tudo começou pela piedade, aquele momento em que ele se dispõe a fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. A misericórdia de Deus gerou a piedade, que é a ação direta. E Deus fala pra gente: vocês têm que se exercitar na piedade, porque a piedade vai exigir de vocês sacrifícios em nome de Cristo. Esses sacrifícios que muitas vezes vão ser exigidos de nós para exercer aquilo que Cristo nos deu no Espírito, para manifestar Ele, Jesus, nas pessoas, é que Paulo fala: exercita-te na piedade. O tempo inteiro Paulo vai falar sobre isso. E quando ele fala sobre os presbíteros, sobre os diáconos, ele cita permanentemente: você não pode deixar que o teu desejo e a tua carne se sobrepõem àquilo que você tem que fazer em nome de Cristo. Então a piedade é isso, é ter paciência pelo alheio, é buscar o bem do outro, é saber que Cristo morreu por ele e por isso eu tenho que viver para pegar para ele. Por isso que Paulo tranquilamente fala: o morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Para mim era muito melhor morrer e estar com Cristo, mas eu prefiro piedosamente estar aqui para cumprir a minha obra em favor de vocês. E é assim que nós devemos viver, olhar para o benefício do outro, para a glória de Cristo. Porque Jesus se manifestou na carne por nós, e ele foi visto na glória. E nós também, através da graça de Deus manifestada em nós, em nome de Jesus, podemos também ser glorificados com Cristo. Deus abençoe, acrescente essa palavra e te dê mais entendimento daquilo que nós não somos capazes de falar. Amém.